Olá, meus amigos! É um prazer muito grande estarmos juntos novamente para darmos continuidade às nossas conversas. Eu prefiro falar até em conversa do que em aula, até porque eu não quero ser professor de nada, eu apenas quero ser professor, como dizia meu amigo Rubem Alves, quero ser professor de espantos, de motivação, de entusiasmo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos sonhos. Vamos retomar algumas palavras, como nós trabalhamos nas nossas 4 conversas iniciais. Vocês lembram que nós trabalhamos, por exemplo, com a letra B, e aí nós trabalhamos a bola. Lembram disso? Aí vejam só. Existem vários tipos de bola e uma das bolas que muitos de vocês conhecem é justamente aquela bola de meia, tá certo? Muito interessante isso aqui. Então é muito bom quando a família participa, né? O adulto faz junto com a criança e a criança gosta de construir isso, porque o menino de hoje ele quase não sabe mais o que é uma bola de meia. Então é uma oportunidade de vocês que têm um pouco mais de idade ficarem entrosados com as crianças menores. E por falar em um pouco mais de idade, com um incentivo, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: uma grande escritora brasileira chamada Cora Coralina, ela publicou o seu primeiro livro, vejam só, aos 76 anos de idade. Ela escrevia desde mocinha e só conseguiu publicar aos 76 anos de idade. E eu trouxe aqui um pequeno texto da Cora Coralina para que nós possamos estar discutindo juntos. Então eu vou colocar o texto aqui no quadro e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho em cima disso aí, porque como eu falei com os meus amigos, né? E lembrando, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, como diz a música do cantor brasileiro Milton Nascimento. Então, vocês são meus amigos, não são meus alunos. Esquece esse negócio de aluno. A gente está aqui conversando, a gente está aqui trocando ideias, a gente está aqui aprendendo uns com os outros. Então eu vou colocar aqui no quadro o texto e a gente vai tentar discutir alguma coisa em cima desse texto. Tudo bem? Então, meus amigos, como eu havia falado com vocês ainda há pouco, na grande escritora brasileira Cora Coralina, eu peguei um trechinho de um dos livros dela que diz assim, inclusive eu queria chamar a atenção dos meus amigos, sim, não se preocupem em não saber escrever. Você pode dizer, mas tem palavra ali que eu não sei escrever ainda. Não tem problema. A gente está entrando num outro momento onde eu estou mais preocupado agora em fazer com que vocês entendam cada mensagem. A questão de escrever a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, a Cora Coralina diz o seguinte: há muros que só a paciência derruba. Há pontes que só o carinho constrói. Hoje, o nosso objetivo é fazer com que vocês entendam o que é dito. Não é a preocupação com a escrita, ok? Então vamos lá. A palavra muros, né? Muro ele é feito para proteger, mas nesse sentido aqui, ele também está querendo ter um outro significado. Nós queremos tirar o muro, tirar aquilo que está fazendo com que a gente não consiga aprender, por exemplo. Então, há muros que só a paciência derruba. Então, vejam só, eu sei que muitos de vocês não foram assim estimulados para aprender. Até algumas pessoas com mais idade que são criticadas por outros mais novos. Para que você vai aprender? Para que você vai estudar? Isso aí as pessoas não têm consciência do que elas estão falando, porque já está provado
cientificamente que quando você lê, quando você escreve, você adquire mais saúde. Olha que coisa interessante. Isso aí não é, eu não estou falando por falar, isso aí eu estou falando com base científica. Por quê? Você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, então você vai ficando mais motivado para a vida, você vai ficando mais animado. Então, quando a Cora Coralina diz aqui, há muros que só a paciência derruba, quer dizer que vocês também vão precisar ter um pouco de paciência para irem aprendendo. Tá? E olha a segunda parte da mensagem. Há pontes que só o carinho constrói. Qual é o objetivo da ponte? Não é ligar uma coisa com a outra? Um lugar com o outro? Então, o nosso objetivo aqui, nas nossas conversas, também é isso. É fazer com que a gente ligue ideias, una ideias. E essas ideias têm que ser ligadas, têm que ser unidas com carinho. E aí nós vamos construir juntos coisas sempre boas. Então, resumindo, né? Há muros que só a paciência derruba. Há pontes que só o carinho constrói. Então, nós tiramos as dificuldades, derrubamos aquelas dificuldades para construirmos coisas novas, para construirmos coisas boas. E aí, gostaram da ideia? Então, vocês estão percebendo que nós não estamos preocupados em fazer com que vocês escrevam isso. Estamos preocupados em fazer com que vocês entendam, que vocês usem isso no seu dia a dia, na prática. Tenham sempre em mente que vocês são capazes. As dificuldades, elas vão existir, mas a gente vai superando essas dificuldades. Tá? Um outro escritor brasileiro também, chamado Carlos Drummond de Andrade, ele fez um poema sobre a pedra, chamada Uma Pedra no Caminho. Então, a pedra, ela não tem que ser para a gente dar um tropeção, ela tem que ser para nos impulsionar para frente, para superar aquela dificuldade, para caminhar, para nos ajudar. Então, às vezes, a gente cai, mas a gente tem que levantar e dar continuidade à nossa vida. Esse também é um dos motivos das nossas conversas aqui. Tudo bem até aí? Vamos então passar para uma outra coisa. Já que nós falamos aqui em algumas palavras, vocês notam que tem palavras em que elas vão ter um som mais fechado, conforme nós já vimos lá naquelas conversas anteriores, e vão ter outras que vão ter um som mais aberto. E aí, para ficar bem descontraído, eu queria fazer uma brincadeira aqui com os meus amigos. Por quê? Adulto também brinca. E é uma brincadeira, mas é uma brincadeira científica. Querem ver só? Então, minha gente, como eu falei, vamos trabalhar agora uma brincadeira para mostrar a questão dos sons. O som mais fechado em algumas palavras e o som mais aberto em outras palavras. Como, por exemplo, na palavra vovô. Olha só, as crianças até falam o chapeuzinho do vovô. Vovó. O som mais aberto, ok? Então vamos lá, meus amigos. Eu quero mostrar para vocês uma brincadeira muito simples e eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer essa questão do som fechado e do som aberto. Então vou pegar aqui um objeto, né? O que é esse objeto para vocês? Ah, beleza, vô Manu, é uma caixa, tá? Mas vocês lembram que nós trabalhamos numa outra conversa nossa, uma palavra chamada cubo, C-U-B-O. Então, isso aqui é um cubo. Então, vamos deixar, por enquanto, o cubo de lado, porque a gente vai ter muitas oportunidades para voltar a falar do cubo. E vamos à questão do som. Preste atenção nesse som, ó. Agora vamos comparar com este outro som. Perceberam? Um foi mais fechado, o outro mais aberto. Mais uma vez. Fechado.
aberto. Então, meus amigos, então vamos lá com os sons das letras A, E, I, O, U. Em alguns momentos, ela vai ter o som aberto. Lembra da batidinha ali na lata? Ou em outros momentos, ela vai ter o som fechado, como na batidinha da caixa. Então, nós vamos ter a letra A. Essa é mais fácil. Casa, mesa, beleza? Agora, na letra E, nós vamos ter o E com esse som, assim, ó, som aberto, tá? Pé. E vamos ter o E com o som fechado. É interessante observar que existem palavras que não precisam desse acentozinho aqui. Nós tínhamos falado que tem um nome de acento circunflexo, mas isso não é importante. O nome, gravar isso, acento circunflexo, não é importante. É importante entender que quando tem esse acento aqui, o som é fechado. E algumas palavras nem dependem do acento. Querem ver só? Olha só. Vamos ler aqui, ó. Mesa. Olha lá, mesa. Não tem o acento, mas o som é fechado. Já na palavra pé, olha lá, tem um acento, ó. Ok? Vamos a um outro som. Agora, o I. O I é parecido com o A, não muda muita coisa. Agora vamos ver os sons com a letrinha O. Você pode ter assim, ó, como na palavra vovó, ou pode ser assim, ó, como na palavra vovô. E finalmente, a letrinha U. É muito interessante observar que, ao ouvirmos algumas palavras, nós às vezes ficamos na dúvida: é com a letrinha O ou é com a letrinha U? Por exemplo, uma palavra bem simplesinha, a palavra ovo. Geralmente as pessoas falam ovo. Se falar rápido, vai falar ovo. E aí você vai pensar o quê? O-V-U, não é O-V-O. Mas não fiquem preocupados. Isso aí a gente vai vendo na prática, no dia a dia. E quanto mais nós lermos, quanto mais nós escrevermos, mais nós vamos adquirir essa facilidade. Lembram da frase da Cora Coralina, né? Derrubar os muros, mas derrubar os muros no sentido de tirar as barreiras, de olhar para frente, de aprender mais. Então, fechando essa parte dos sons com as letrinhas A, E, I, O, U, ou seja, com as vogais. A, normal, E, som aberto, som fechado, I, normal, O, som aberto, som fechado e U, normal. Ok? Até aí, meus amigos? Vamos agora, então, utilizar algumas palavras em que a gente possa estar trabalhando esses sons. E vocês vão ver que quando eu troco o som, quando eu troco a palavrinha, eu mudo também o sentido, né? Então, eu tenho, por exemplo, olha que interessante. Vou botar aqui, ó. D com O, com acento. D com O, sem acento. Vô Manu, Dó pode ser várias coisas. Sim, eu posso usar a palavrinha Dó no sentido de ficar com dó, ficar com pena de alguma coisa, de alguma pessoa. Como eu posso usar também a palavrinha O como uma nota musical. Olha só,
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Já ouviram falar isso? Essas são as sete notas musicais, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não é para decorar isso, é só para ter uma ideia do que isso significa. Diferente de que eu falo assim, eu estou com dó do time. O time perdeu. Então eu fiquei com pena, eu fiquei triste porque aquilo aconteceu. Já quando eu uso DO sem acento, eu estou me referindo a alguém, a algum lugar. Por exemplo, a casa do Daniel. Então, do, aí estou me referindo à pessoa. É a casa de quem? Do Daniel. Agora, eu digo assim, a tampa do caixote, né? Eu estou me referindo a um objeto. Não mudou nada aqui. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão do sentido. A palavra muda de sentido de acordo com ela tendo o som aberto ou ela tendo o som fechado. Independente de ter esse som lá na palavrinha. Querem ver um exemplo? Olha só. Vou pegar um outro exemplo aqui. Agora com a letra A. Vocês viram que eu falei assim, a letra A, normal. Mas querem ver na palavra como fica diferente? Vamos escrever aqui a palavra. Vamos ler com o Manu. Jaca. Lembra aquilo que nós conversamos nas palestras anteriores? De abrir a boca duas vezes, uma vez, três vezes, assim por diante? Então, aqui, na palavra jaca. Eu abri a boca duas vezes, ó. Jaca. Agora, olha como é que vai mudar tudo. O que eu fiz? Coloquei o acentozinho e ficou o quê? Jacá. O que é jacá? Jacá é um cesto para carregar alguma coisa. É um cesto também em que no interior as pessoas usam para as galinhas porem ovos. Então vocês estão vendo, a palavra jacá, ela também pode ter vários significados. Tudo bem até aí, meus amigos? Então acho que deu para perceber direitinho a importância do som aberto e do som fechado. Ok? Então, meus amigos, vocês viram que existem sons abertos e sons fechados. Não fiquem preocupados, existem muito mais palavras para nós aprendermos. Hoje foi apenas uma motivação, mostrar para vocês como esse estudo é interessante, como esse estudo é importante. E quando vocês tiverem alguma dúvida, lembre daquele sonzinho que o vô Manu fez na caixa e na lata. Eu quero agradecer muito o carinho por vocês terem participado comigo nesse encontro de hoje. Fique com Deus e até uma próxima. Com um grande abraço do vô Manu. E, por falar em abraço, vocês sabiam que o abraço gera saúde? O abraço é importante para nós, tá? Um abraço de alguns segundos pode representar saúde para muito tempo. Um abraço a todos vocês.